Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um voo, é um sobrevoo sobre as principais notícias do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E hoje temos primeiras páginas agitadas por um assunto
de caráter político, moral e ético que está mexendo com a população, porque Câmara e Senado estão, para variar, do lado oposto aos interesses da população e do Brasil. Veja a manchete da Folha de São Paulo. Mudança na lei das estatais abre portas para Centrão. E aqui está a manchete do Valor. Mudança na lei das estatais afeta ações da Petrobras e BB, que é o Banco do Brasil. O Estadão. Mudança em lei facilita loteamento de estatais. E está aqui o Globo. Ações de BB e Petrobras caem após mudança na lei das estatais. Rapidamente, teve outras coisas além do que eu vou dizer na lei das estatais. É o seguinte, no governo Temer, havia se imposto um limite nas estatais. Que limite que era? Qualquer político, e aí caracterizava quem era político, que tivesse participado de campanhas, que fosse diretor, que participasse de atividades político-partidárias, deveria aguardar 36 meses para tomar posse de uma estatal. Assim, ficava muito mais difícil você imaginar que um governo pudesse recompensar os seus apoiadores, como vinha acontecendo, com cargos estatais. E as estatais, você já viu isso, Petrobras, Correios, etc., transformados em meros aparelhos do governo e utilizados de maneira estranha por vários desses ocupantes desses cargos de caráter político que geralmente não tinham o menor conhecimento a respeito da empresa que estavam assumindo. Isso explica também a duração das empresas estatais. Isso aconteceu no governo Temer. Anteontem à noite, na calada da noite, a toque de caixa, não é caixa registradora, é a toque de caixa, quer dizer, muito depressa, sem que ninguém soubesse, calada da noite mesmo, depois das 10 horas, reúnem-se os partidos da Câmara dos Deputados e, bum, rápido, quando eles querem, vai rápido, votam uma lei que reduz esse prazo para 30 dias. De 36 meses para 30 dias, para um mês só. O que facilita, tira de qualquer discussão a indicação feita pelo presidente eleito Lula de Aloysio Mercadante para o BNDES. O anúncio do nome dele provocou uma discussão sobre se ele era ou não era político enquadrado nos termos da lei. Muitos achavam que era, muitos achavam que não era. E aí se aproveitou da presença dessa aparente dificuldade a respeito de Aloysio Mercadante e se inventou essa nova legislação que abriu a porteira. Aí você pode nomear os seus amigos, a cupinchada amiga, esse pessoal todo, para as estatais, 30 dias de demora. Não é nada, praticamente inexistente. Eu não ouvi ainda o pronunciamento do presidente Lula, mas já ouvi o pronunciamento de alguns membros importantes do PT, por exemplo, a presidente Gleisi Hoffmann, apoiando essa aprovação, apoiando. Então, isso é um conluio que reuniu políticos de todas as cores e matizes, porque assim sempre estará aberta a porta para uma indicação de caráter político. E, nesse caso agora,
tem muita promessa e pouca vaga. Então, isso abriu um monte de vagas e subvagas. Quem assume um cargo desse pode nomear, tem possibilidade de nomear. Essas companhias, essas empresas estatais acabam aparelhadas, acabam sendo utilizadas pelo governo para os seus propósitos político-eleitorais. No Brasil, em quem paga imposto, em quem trabalha, ninguém pensa, ninguém desses caras. Hoje à noite, é caras mesmo, hoje à noite, o Senado deve votar. Isso foi na Câmara, agora o Senado deve votar. Já existe uma pressão da imprensa, uma pressão popular. Entre mentes, a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal e relatora do processo que está averiguando a constitucionalidade do orçamento secreto, é tudo um imbróglio só. Ela votou pela inconstitucionalidade. Hoje o julgamento continua, não sei o que vai dar, pode acontecer tudo, inclusive nada não é verdade, porque alguma coisa vai acontecer. Não sei se vão seguir o voto dela. Eu não conheci o voto na íntegra, mas o que os jornais publicaram é muito interessante, obedece uma razoabilidade, obedece um pensamento, a meu ver, correto, da ministra, que vê a política em vésperas de um novo governo, vê uma política se esboroando em questões menores, parece, né, questões menores, estatais. Enquanto isso, o presidente eleito procura uma composição que não está fácil para nomeação do seu ministério. Por que não está fácil? Tem menos cargos do que desejos. Tem um problema com uma grande apoiadora do Lula, que é a doutora Tebet. Ela não foi à diplomação de Lula, não apareceu lá, todo mundo disse, não, tinha um compromisso em Mato Grosso. Imagine, que político vai cumprir um compromisso que ninguém sabia, os assessores dela não sabiam qual era o compromisso, e quando perguntados não conseguiram responder. Na verdade, ela não foi porque querem tirar dela um ministério de visibilidade, um ministério que abarca essas esmolas que os presidentes dão, muita gente acha que são curativos, são mesmo. São curativos, Bolsa Família, auxílio, não sei o quê, e ela quer um ministério que tenha essa grana toda, não é que ela vai usar a grana para ela, mas ela, com esse dinheiro todo, ela se movimenta positiva e politicamente. E aí tem um impasse. Você vê que a briga é pesada porque ela não foi na diplomação. Não é uma briga simples. Por que está acontecendo isso? Porque o PT quer ficar com com esse tesouro, que é o Bolsa Família, agora ampliado para R$600, mais 150, e ainda um monte de dinheiro, que é um cheque em branco para o presidente Lula usar no começo da sua administração, sob as custas do endividamento maior do Brasil. Já começa mal. Então, estamos vivendo esse momento confuso. Também a Câmara está ameaçando, está dificultando, leia-se Arthur Lira, porque ele quer coisas que não estão no programa de doações do presidente Lula, ministérios,
ministérios com visibilidade, nada de coisa decorativa, ministério do nada. Não tem, precisa ser ministério que tenha grana, ministério que tenha dinheiro para aplicar para tudo. E esses são os ministérios que têm valor. E aí tem todo esse imbróglio que se junta, né? Como diria o Chacrinha, tudo na mais perfeita confusão. Aí as coisas se juntam e vamos ver, porque o tempo é implacável, né? Vem aí a posse do presidente, 1º de janeiro, e as coisas têm que estar mais ou menos resolvidas. Vamos dando uma espiada agora. Olha o valor. Expansão fiscal atrapalharia, afirma Haddad. Aí é uma posição contra tudo que o Lula afirmou e disse, colocada pelo futuro ministro da Fazenda. Realizar uma expansão fiscal agora, com uma ampliação excessiva dos gastos públicos, seria contraproducente e atrapalharia a economia, disse o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Não estamos em um momento em que a expansão fiscal vai ajudar a economia, afirmou em entrevista à Globo News. Não existe uma relação de que quanto mais eu gasto, mais cresce. Não é o que pensam ilustres economistas do PT. Em verdade, Fernando Haddad, que é um homem inteligente, preparado, intelectual, tem até um certo conhecimento de economia, ele vai administrar a economia junto com o Lula. O Lula não vai... Tem 2 pastas que o Lula não abandona: Relações Exteriores e Fazenda. Isso você vai ver as pegadas do Lula nessas 2 pastas. E aí, o que está acontecendo agora na economia? Tem pequenas pistas, meio assim ocultas nas sombras. Olha, vai ser assim. O Fernando Haddad dá uma pista, mas uma firmeza de uma política econômica a ser adotada, continuamos sem essa firmeza e sem política econômica a ser adotada. Os agentes econômicos estão apavorados, vão conseguir emplacar um mercadante no BNDES e, por enquanto, não há certezas em relação à política econômica. O mercadante tem uma visão de gastar, não é jogar dinheiro fora, é uma visão econômica muito ligada a Campinas, de gastar, né? A Unicamp. Agora, esse negócio de gastar já não deu certo. Bom, entre mentes, Lula convida Josué Gomes da Fiesp para novo ministério. Filho de José Alencar, vice-presidente nos mandatos anteriores de Lula, Josué Gomes da Silva foi convidado a assumir a pasta do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do governo eleito. Ainda vai ser constituída essa pasta. Lula escolheu o deputado eleito Luiz Marinho para comandar o Ministério do Trabalho. Luiz Marinho é uma pessoa ligada, petista, ligada à questão do trabalho, já atuou na área, já foi ministro, etc, etc. Estou vendo muita gente de gestões anteriores. Bom, o Lula também não ia nomear os inimigos dele, vai nomear os amigos. Agora, podia renovar a frota de vez em quando, né? Renovar um pouquinho a frota. Lula visitará a China e Estados Unidos em 2023. Brasil retomará elo com o chavismo. Segundo o futuro chanceler, Mauro Vieira,
Viagens devem ocorrer no primeiro trimestre. Tour presidencial começará pela Argentina, que pode ser tricampeã mundial domingo no jogo com a França, que começa às 12 horas. Olha, aí se coloca o restabelecimento de relações integrais com a Venezuela. Pessoalmente, isso é uma discussão que tem fundo ideológico, que tem conspirações, que tem uma visão geopolítica. Eu acho que o Brasil tem que ter relações com todos os países do mundo. Porque se for para considerar a situação interna dos países, a gente não devia ter relações com a China, que é uma tremenda ditadura. Nem com a Coreia, nem com o Vietnã, nem com a Rússia. Não é assim. Há interesses de manter boas relações de todo tipo, claro que sem abrir mão de fazer observações na questão do respeito aos direitos humanos nesses países e do respeito à democracia. Você pode ter relações com esses anteparos, com esses cuidados, mas deve ter relações. O Brasil tem chance, e a Venezuela é um país vizinho e é um país importante, é um país, um dos maiores depositários de petróleo do mundo, é um país importante, estrategicamente importante, tá? Alguém disse ontem que, esqueci o nome desse rapaz que se diz presidente do autoproclamado presidente, que não deu certo, todo mundo esqueceu o nome dele. Guaidó, é isso. Obrigado, viu? Eu vi uma voz, deve ser uma voz divina, assim, Guaidó. Foi o Luiz. E aí, quando os Estados Unidos teve que negociar agora com a Venezuela, foi falar com o Guaidó? Nada. Foi falar com o pessoal lá da ditadura da Venezuela. Então, você tem que respeitar os seus próprios interesses. Você não precisa abrir mão da defesa de direitos humanos, da defesa dos direitos do cidadão. Cuba tem que ter relações, continua. Agora, o presidente Lula precisa moderar os seus ímpetos de dizer que Cuba e que a Venezuela são democracias. E também não precisa construir o Porto de Mariel, né? Não precisa ajudar a Venezuela a fazer o metrô de Caracas. Quer dizer, não precisamos ajudar com ajuda econômica e tudo, mas, no mínimo, ter relações, eu vou chamar de relações civilizadas com esses países, guardadas as devidas fronteiras entre o crível, o aceitável e os atentados aos direitos das pessoas e à democracia. Dá para compor as duas coisas e nós precisamos negociar com todo mundo, ter relações comerciais, vender ou comprar e olhar por os interesses nacionais. Também tem uma história que o Uruguai está rompendo, que o Mercosul só faz acordo se tiver todo mundo de acordo. O Mercosul tem diferenças enormes entre os países. O Uruguai agora deu uma banana para o Mercosul e está abrindo o seu comércio, fazendo acordos com outros países, participando de outros blocos. Acho que o Brasil tem que começar a pensar nisso, não pode ficar preso ao que pensam os países do Mercosul, que não se acertam economicamente, começando pela Argentina. Brasil passa a ser opção para os cubanos. O recrudescimento da crise econômica em Cuba, o aumento da repressão política na ilha e dificuldades maiores para imigrar para os Estados Unidos tem levado cada vez mais cubanos a buscarem
uma nova vida no Brasil. Teve uma saída de cubanos no último ano, tem um número aqui assustador, 0,1% da população. Emigraram para os Estados Unidos 250 mil cubanos no período de um ano. Vai acabar Cuba, vai acabar Cuba. O Estadão mostra os dentes para o Lula. Olha o nome do editorial do Estadão. Lula fiel ao atraso. Lula anuncia que não haverá mais privatizações, como se todas as atuais estatais fossem imprescindíveis e como não estivesse faltando dinheiro até para financiar o básico. O outro editorial do Estadão, os desafios do futuro chanceler. A Mauro Vieira cabe resgatar a credibilidade do país, mas não será fácil ante a razia bolsonarista e tendo em vista os conhecidos devaneios terceiro-mundistas do lulopetismo. Aí isso que preocupa, esses devaneios do lulopetismo. Deixa eu ver aqui o Globo. Pronto, já aqui, quando eu entro no Globo, dá um problema. Não sei, vão achar que eu tenho alguma coisa contra o Globo. Pronto, aqui está, pronto. Um erro ocorreu, ponho cá e vou abrir aqui. Duelo de gênios fechará a Copa. Deixa eu ver se tem alguma coisa que a gente... Ministério Público Federal pede a cassação da chapa do governador Cláudio Castro. Aquele escândalo lá no Rio, e a coisa está pegando, está ficando séria. Ministério Público pede a cassação. Acusa o governador, seu vice e outras 10 pessoas de abuso de poder político e econômico. E me parece que esse não é um processo, que é um processo eleitoral, o mesmo que o Bolsonaro e a cupinchada amiga está sofrendo, que é um processo que não é criminal, é eleitoral, mas cuja punição é não permitir que ele se candidate, perde os direitos políticos ou perde a capacidade eleitoral por algum tempo. Tem uma morte anunciada aqui na primeira página da Folha, do professor Isaías Rau, que morreu aos 95 anos. Diz a Folha, com extensa vida acadêmica, pesquisador se destacou no desenvolvimento de vacinas no país ao dirigir o Butantan. A causa da morte não foi divulgada. A Folha aqui... A Folha também fez um editorial. A Folha, o Estado, Lula. Volta ao passado, não vai dar. Está aqui, ó. O pior do PT. Investida contra a lei das estatais, soma desfaçatez às temerárias ocupações de cargos e alta de gastos. Vamos ver. E está aqui, ó, aquela coisa de Cuba. Adeus, Cuba. Recorde migratório encara a falência dos embargos, caos econômicos e crueldade política. E aí faz uma análise do esvaziamento populacional de Cuba, com 250 mil pessoas indo embora da ilha para os Estados Unidos. Bom, deve ser um inferno morar em Cuba, porque tem racionamento, do cara, sou patriota. Quando falta comida, é difícil ser patriota. Rosa cita escândalos, refuta a proposta do Congresso e vota no STF contra as emendas. Aí, doutora Rosa Weber, a favor do Brasil. E pronto. A Lula diz aliados que deve indicar ministros políticos depois de PEC. Montagem final da equipe ministerial do governo petista deve ficar para as vésperas do Natal, segundo auxiliares.
enquanto a negociação vai encrencando, vão empurrando pela frente. Ah, não dissemos em que Natal era. É Natal, será que é esse Natal ou de 2023? Não se sabe, porém. Quem tomou cafezinho conosco? Zé Tizuc, Ronaldo da Silva, Niara Viana, Roberta Araújo, Dirley Ribeiro, Marisa Queiroz, Rony Oliveira, Edileuza Barbosa, André Adriano, Lúcio Mauro, Valtemor Dourado, Vandi Paulo, Lúcia, Vandi ou Vandi, não sei, desculpe, viu? Lúcia Regina, Marlúcia Santos, Hélio Dinana, de Tupã, Valmir Santos, da Geórgia, nos Estados Unidos, José Veiga, de Chapecó, e Peter Goulart, de São Caetano do Sul, uma gloriosa cidade, um dos melhores IDHs do país. Pessoal, vamos continuar torcendo pelo Brasil, vamos ver se o governo Lula dá certo. Tem que dar certo, porque senão a gente afunda junto. Não adianta fazer oposição sistemática, tem que fiscalizar. Mas o governo, nesses dias em que ele prepara a sua equipe, merece crédito, vamos acreditar e ver o que acontece. Fiscalizar, né? É sempre necessário, mas sem rancores, sem oposição sistemática. Não vacile, vacine e lembre-se, é preciso passar o Brasil a limpo. Até amanhã.